Bom, irmãos, eu não estou conseguindo mais ouvir o irmão Marcílio, ficou pelo menos aí um tempo parado. Eu gostaria de perguntar aos irmãos se todos estão me ouvindo bem. Por favor, coloquem um sim para que eu saiba que todos estão me ouvindo. Nós estaremos dando continuidade, como diz o título, né? Hoje o tema é a segunda parte, né, do tema da divindade, certo? Lembrem-se que nós não estudamos a Trindade não existe para Deus, nós estudamos a divindade, só colocamos, né, Trindade, porque é o que a maioria conhece como né, a polêmica no tema, mas de fato o que estudamos é a divindade, né? Deus não explica o erro, Deus não explica a Trindade, você não vai ver Deus explicando a Trindade na Bíblia em nenhum momento, porque é um erro, e Deus não perde tempo com o erro. Deus explica a sua verdade, que é a divindade, que nós vamos encontrar o tempo todo na Bíblia, e é isso que estudamos. É impossível estudar um tema se ele não consta na Bíblia. O tema, a palavra trindade sequer existe na Bíblia. Então, como é que nós podemos, né, explicar algo que não está na Bíblia? Então, nós estaremos, né, estudando esse tema, e eu gostaria de convidar a todos, e peço a ajuda do irmão Fabiano, por favor, que vá colocando para nós, né, por favor, que vá colocando para nós os textos à medida que nós seguimos, né, com eles, né. A passagem que nós vamos estudar como base está no capítulo 14 de João, 14, a partir do versículo 1. E eu gostaria de comentar porque este é um tema que, como já falamos, é um tema profundo, é um tema que tem que ser estudado com muito cuidado, com muito carinho. Oi, irmão Marcílio. Voltei. Ok. Na oração, Rogério? Oi? Na verdade, irmão Marcílio, ficou faltando provavelmente só o finalzinho da sua oração, né? O irmão Fabiano, nós não tínhamos o irmão aqui, eu chamei o irmão algumas vezes, o irmão Fabiano pediu que nós começássemos o estudo, tá bem, a gente, né, já está iniciando, tá bem? Perfeito. Bom, no capítulo 14 de João, o versículo 1 já abre mostrando uma coisa interessante, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Ou seja, o apelo que Cristo faz aqui a todo ser humano é: vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Curioso isso, né? Porque eu não posso já de início imaginar aqui: crede em Deus, crede também em mim e no Espírito Santo. Não é o que está aqui. O texto inicia mostrando justamente a vinda do Espírito Santo e inicia mostrando: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis por onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ponto número 1. Ninguém pode ir a Deus se não for por Cristo Jesus. Por, não em. Prestem atenção sempre nesses detalhes, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. O por denota alguém, né, de forma física. Ou seja, se não for por mim, vocês não podem ir ao Pai, né? E nós vamos ver a importância desses detalhes. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora começa o texto, né, para nós, com importâncias capitais dentro do que queremos estudar. Toda a Bíblia tem uma importância fundamental, mas agora vai abrir o estudo, de fato, do que nós queremos entender. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai.
Prestem muita atenção nisso agora, irmãos. Isso aqui é capital para entender a divindade de Cristo e acabar com uma série de confusão que está aí. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis. E o tendes visto. Prestem atenção nisso, irmãos. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Como? Como isso? Veja que Cristo aqui está estabelecendo uma verdade impressionante que está sendo perdida de vista. Emmanuel, Deus conosco, não é um Deus conosco. Emmanuel é o Pai conosco por Cristo Jesus. Vejam bem. Irmão Marcílio, está saindo uma voz aqui, não sei se tem alguma coisa aberta aí. Vejam, e por favor, o tema é para que a gente, nesse momento, traga outras questões que não sejam as questões do estudo, tá? Se nós puxarmos outros assuntos aqui, nós vamos nos perder, irmão. O tema é profundo e a gente tem que prestar muita atenção no que estamos aqui, né? Não me levem a mal, mas nós estamos com um assunto paralelo aqui e isso atrapalha o entendimento de um tema tão profundo. Podem apostar nisso, irmãos. O tema da divindade de Cristo é um terreno extremamente santo e nós não podemos, né, de maneira nenhuma, nos desviar por qualquer outra coisa aqui. Então, vamos lá. Vamos ficar nesse momento especificamente sobre a questão do que estamos lendo. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus está mostrando uma realidade única aqui, né? João 17:3, um pouquinho à frente, vamos ler o que diz João 17:3 para ver a importância desse tema. João 17:3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja que a questão aqui é conhecimento. Conhecer a Cristo é conhecer o Pai. Conhecer o Pai é conhecer a Cristo. Porém, é o Filho quem revela o Pai. Por isso ele está dizendo, veja, ele está dizendo aos discípulos e diz a nós hoje: se vocês conhecessem a mim, também conheceriam ao meu Pai. E já desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. Pergunto, a quem eles tinham visto? Ninguém pode ver o Pai. Quem eles viam? Eles viam Cristo. Como Cristo representa o Pai, Emmanuel, Deus conosco, é o Pai conosco através do Filho. Esta é a realidade e a única realidade em que Cristo deve ser considerado Deus, e ele deve ser considerado porque nós devemos considerar nele o próprio Pai. Não tem a ver com a confusão do unicismo, em imaginar que o Filho e o Pai são o mesmo ser, e menos ainda na Trindade, onde Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Não é isso, tá? Não é. A divindade não dá lugar à Trindade. E é preciso entender, só um segundinho, irmão. Perdão, amados, um pequeno barulhinho aqui. É preciso entender, irmãos, que Jesus está tentando colocar uma realidade que ela não foi compreendida por Filipe. Filipe é um exemplo de nós todos hoje, que temos dificuldade com esse tema, né? O cristianismo, de um modo geral, tem uma dificuldade muito grande hoje, né? Agora vejam, o que ele está dizendo é: vocês me conhecem, e se vocês me conhecerem, vocês conhecerão o meu Pai, porque quem vê a mim, vê o Pai.
Em que sentido, irmãos? Em tudo aquilo que um ser humano pode conhecer de Deus. Notem que interessante. Quando Moisés diz a Deus, né, mostra-me a tua glória, é dito a ele o seguinte: esconde-te no fundo da rocha e eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Duas coisas interessantes. Moisés queria ver a glória do Pai. Ele não sabia o que estava pedindo. Se a glória do Pai se manifestasse, ele morria carbonizado imediatamente. Então Deus diz, olha, se esconde no fundo da rocha, esconde-te fundamentalmente em Cristo. Esconde-te na rocha. Essa é uma mensagem para nós também. Esconde-te na rocha, em Cristo Jesus, e tu poderás ver toda a minha bondade. Em Cristo Jesus. Certo? Então, tudo que nós podemos ver de um Deus que emite mais luz do que o próprio sol, uma vez que a criatura ou a obra criada não pode, a obra criada não pode sobrepujar a glória do seu Criador. Imaginem, então, um Deus que brilha mais do que o próprio sol, um Deus que emite calor mais do que o próprio sol, e agora esse Deus revelando essa sua glória a um homem mortal. Moisés teria sido fulminado imediatamente. Por isso é dito, esconde-te no fundo da rocha. Há uma mensagem literal, ou seja, literalmente esconde-te no fundo da rocha, eu vou deixar com que você veja a minha bondade, né? E esconde-te em Cristo Jesus e verás toda a minha bondade nele. Cristo veio com duas missões ao mundo, e isso precisa ser entendido. Missão número 1, não foi salvar o ser humano. Missão número 1, revelar o caráter de Deus, do Pai, ao mundo. Por isso, Emmanuel, Deus conosco. Missão número 2, salvar o ser humano. Tá? Então, quando nós conseguirmos entender essa lição inicial, nós começamos a entender, né, este assunto de um modo geral. Vejam o desenrolar do assunto. Versículo 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Vejam só. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Vejam só. Eu estou há tanto tempo com vocês, meus irmãos. Cristo Jesus está dizendo a Filipe e a nós, eu estou há tanto tempo com vocês, fazem 2000 anos que eu estive na Terra, a palavra de Deus está com vocês, eu sou a palavra, vocês lendo a Bíblia, vocês têm condições de me conhecer, conhecendo a mim, vocês têm condições de conhecer, né, o meu Pai. E aí, né, ele diz, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha que interessante. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo com vocês, eu estou há tanto tempo com vocês hoje, na Bíblia, tudo, e vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Isso é que é preciso entender. Divindade é isso. Olhar o Pai em Cristo Jesus, porque ele é o perfeito representante do Pai. Ele não é um Deus, irmãos. Ele revela o próprio Pai ao mundo. Por isso ele diz, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Né? Agora, ele continua. 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Agora, irmãos, pergunto. Como é que Cristo, sendo um ser, está no Pai? E como é que o Pai, sendo um ser, está no Filho? Através do Espírito Santo. O Espírito de Deus age no coração do Filho constantemente. E o Filho está conectado ao Pai constantemente. Nós temos que estar conectados a Cristo constantemente, pelo Espírito de Deus. Nós temos que estar conectados aos nossos irmãos constantemente. Como? Pelo Espírito de Deus. A única conexão possível entre Cristo, o Pai, nós e nós entre nós é pelo Espírito de Deus. E aí, vejam como ele continua.
As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, pelo Espírito Santo, é quem faz as obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. O que mostra realmente que eles são pelas obras? Ou seja, quando nós também fazemos as obras de Deus, mostramos que estamos conectados a Deus, mostramos que é o próprio Espírito de Deus agindo em nós, mostramos que é o Espírito Santo agindo em nós. Por isso nós vamos ver mais à frente um outro detalhe interessante. O irmão Carmo diz, pastor, dentro desse raciocínio a trindade é uma coisa distinta. A trindade não é uma coisa distinta, a trindade é um erro babilônico, certo? A trindade ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Isto é a crença do Deus triuno. É a mesma crença do Egito antigo. Íris, Horus e Osíris, certo? E o tempo todo, todas as Semiramis, Nimrod e Tamuz, a trindade nada tem que ver com a Bíblia, por favor, certo? E vamos ver a diferença entre divindade e trindade, é o que estamos tentando aplicar aqui. Bom, versículo 11, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Por quê? Jesus diz, as obras que eu faço não faço de mim mesmo, é o Pai que faz as obras em mim. No momento que nós cremos em Cristo, porque nós pediremos o Espírito de Deus no nome de Cristo, quando oramos ao Pai, pedimos em nome de Jesus, nos é concedido também este mesmo Espírito, para que este Espírito haja em nós, fazendo as obras. Então, no final, qualquer obra boa que eu tenho, não há mérito em mim, porque é Deus fazendo boas obras em mim, pelo seu Espírito. Eu sou apenas um instrumento, ou dirigido pelo Espírito do inimigo, ou dirigido pelo Espírito de Deus. A cada momento eu me fortaleço em Deus e o Espírito de Deus age com mais liberdade em mim. E a partir do momento que eu não permito, que o Espírito de Deus haja em mim, certamente o Espírito de Deus, do inimigo irá trabalhar em mim. Lembrem-se, irmãos, assim como não existe um espírito do diabo isolado à parte do diabo, tampouco existe um Espírito de Deus separado de Deus. E nós vamos ver isso também. O Espírito de Deus pertence ao próprio Deus e não se pode separar o Espírito de Deus e não se pode separar o Espírito de Cristo, ok? Vamos ver isso. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, versículo 12, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Notem que interessante. Cristo diz, tudo quando vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, como assim? Na verdade, quando você pede em nome de Jesus, Cristo assume a prerrogativa de dar a você o Espírito Santo, porém esse Espírito Santo vem do Pai. Por isso o Pai é glorificado no Filho. O Pai é glorificado porque a própria obra que Cristo fará agora, ele outorga como direito geral ao Pai. Como ele sempre disse, o Pai faz as obras em mim, certo? Nunca se quebra esse conceito. Do Pai para o Filho, do Filho para os seus servos na terra. Isso nunca é quebrado. Nunca, certo? Agora, vamos seguir. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Preste atenção, porque agora nós entramos num ponto fundamental do estudo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Muita atenção, irmãos, nessa palavrinha. Outro consolador, para que fique convosco para sempre. Na língua portuguesa,
outro é outro. Não tem como você imaginar que outro possa ser o mesmo. Porém, irmãos, nós precisamos entender como é que Deus se expressa e não como o homem se expressa. A língua portuguesa não dá margem para que outro seja o mesmo. Mas vamos ver se a Bíblia, conforme ensina através dos discípulos e através do próprio Cristo, pode, em algum momento, permitir que outro seja o mesmo, e se pode, de que forma? Vamos lá. João, capítulo 18, 15 e 16. E bastante atenção nisso, irmãos. João 18, 15 e 16. Lembrem-se que é o próprio João que usa o termo ele vos dará outro consolador. Note, eu rogarei ao Pai e o Pai vos dará outro consolador. Por quê? Porque Cristo já estava aí, presente, habitando com eles. Prestem atenção. Cristo já era um consolador habitando com eles. Porém, Cristo iria embora. E agora ele diz, eu vou rogar ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. João, capítulo 18, versículos 15 e 16. Muita atenção agora. Simão Pedro, é João que está relatando isso aqui. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira, levando Pedro para dentro. Pergunto, irmãos, e gostaria que os irmãos me ajudassem respondendo aqui. Vou colocar a pergunta aqui. Quem, irmãos, é este outro? Quem é este outro? Irmão Marcílio, imagina quem seja este outro? Oi, irmão, Pedro. Veja, Pedro, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Quantos discípulos estavam ali então? 2. 2, amém. Um era Pedro. E o outro? Simão Pedro. O outro só poderia ser aquele que relataria isso, porque se não havia outro. João escreveu o livro de João. Ele está dizendo que havia um outro. Quem é esse outro? Só haviam 2. Prestem atenção, irmãos. Vamos lá. Só haviam 2. Só esses 2 sabiam o que aconteceu aqui. Veja que ele está dizendo. Pedro outro Sampaio, é o mesmo, é João. Amém, amados. Amém. É João, não tenham dúvida disso. Notem o que ele diz. Ele diz o seguinte, né? Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Era ele próprio, foi o único. É ele mesmo, ele falou dele mesmo. Só que ele falou dele mesmo como se ele fosse o quê? Outro. Amém. É isso que eu queria colocar como raciocínio. Por que ele coloca aqui? Porque ele aprendeu um detalhe. Inspirado por Deus, João aprendeu a falar de si mesmo como de outro. E com quem ele aprendeu isso? Né? Nós vamos ver mais à frente um pouquinho melhor. Ele aprendeu com o próprio Cristo, que dizia, o Filho do Homem. Jesus falava de si próprio como se fosse outro. Por quê? Porque como Cristo, ele era unigênito. Porém, ele estava ali como um outro. Ele estava ali como o primogênito. Ok? Então, ele ensina agora aos discípulos. Né? Outro texto. Vamos para o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, irmãos. 2 Coríntios. Deixa eu puxar o texto aqui. 2 Coríntios. Prestem bem atenção nisso, amados. De novo. 12, vou ler os versículos 1 a 5. Em verdade que não convém gloriar-me. Está falando de quem? Não me convém gloriar. Né? Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. No versículo 5 ele diz assim,
De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei. Quem é esse? Quem é esse homem? Paulo. E ele está falando dele mesmo como se fosse outro, certo? Por quê? O que eu quero que os irmãos entendam aqui? Inspirado por Deus, João fala de si mesmo como se fosse de outro, Jesus falava de si mesmo como se fosse de outro, e Paulo fala de si mesmo como se fosse de outro. Por quê? Porque está relatando a ação do Espírito de Deus neles. Por isso fala-se como se fosse de outro. Ou seja, este outro consolador que Jesus está falando, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, é ele próprio desprovido da personalidade humana e dela independente. A partir do momento que ele fosse até o Pai, ele não mais estaria com os discípulos. A partir dali, ele estaria operando neles e por eles no céu e neles pelo seu Espírito. Vamos ver se isso é assim. Agora prestem bem atenção, irmãos. Por isso eu digo, por favor, não tenham conversas paralelas, não escrevam temas paralelos, porque senão a gente não vai conseguir entender esse tema. Ele é muito profundo, irmãos. Vejam agora, prestem atenção nisso. E eu quero que, à medida que a gente lê, o irmão Marcílio, por favor, nos ajude colocando o texto. Irmão Marcílio, coloque, por favor, o versículo 17 de João 14. João 14. E eu queria pedir ao irmão Fabiano, se posso, que ele colocasse... Bom, não vai precisar, nós vamos seguir assim. Vejam só. Ele diz assim, eu rogaria ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo, prestem atenção. Número 1, não pode receber. Por favor, vamos classificar aqui, ó. 1, não pode receber. 2, tá? Diz ali, porque não o vê, nem o conhece. Número 3, tudo tempo presente, irmãos. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Habita convosco. Número 4, e estará em vós. Prestem atenção. Ele identifica o Espírito Santo, o Consolador, como sendo o Espírito da verdade, e ele coloca, 1, que o mundo não pode receber, 2, não o conhece, 3, habita convosco, tempo presente e futuro estará em vós. Agora, eu quero voltar um pouquinho no livro de João para ver se isso é assim. João 1, versículo 11. Não pode receber. O que diz ali? O que diz ali? Capítulo 1 de João, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, número 1, né? Não pode receber, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está falando de quem aqui? Está falando de está falando de Cristo. Coloco aqui, Cristo, certo? Veio para os que eram seus e os seus não o receberam, certo? Cristo. Número 2, vejam aí. O número 2, não o conhecem, né? Porque não o vê, nem o conhece. Vejam o que diz João 1, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. 2, Cristo, novamente, não o conheceu, certo? Número 3, irmãos. Veja, o número 3 diz ali, habita convosco. Habita convosco, falando sempre do Espírito. Veja se é o mesmo não. Habita convosco.
João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja que o número 3 também fala de Cristo, né? Habita conosco. E era, obviamente, com os discípulos, né? E, finalmente, o número 4, que diz ali, né? Estará em vós. Estará em vós. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz ali. Eis que estou à porta e bato, falando de Jesus Cristo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, estará em vós. Finalmente, vejam que, né, nós temos de forma assim bastante clara que o tempo todo está se falando dele mesmo. Atribui-se ao Espírito Santo, obviamente, porque o Espírito não fala de si mesmo, não é? Mas veja aqui, tanto o não pode receber fala de Cristo, o não o conhece fala de Cristo, habita convosco fala de Cristo, estará em vós fala de Cristo. Por isso, repetimos, o Espírito Santo, né? O Espírito é ele mesmo, desprovido da personalidade humana e dela independente. Vamos ver um pouco mais sobre essa questão. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Veja que ele está falando o tempo todo do Espírito Santo, mas está dizendo que ele vai voltar, e vai voltar para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. É o Espírito Santo que dá vida, né, à alma, no sentido de vida espiritual, obviamente, né? Naquele dia, 20, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Né? João, capítulo 13, versículo 20, note o que diz. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, o Espírito Santo, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha que interessante. Na verdade, vos digo que se alguém receber o que eu enviar, eu vou enviar o Espírito Santo, me recebe a mim. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o próprio Cristo e recebemos o Pai através de Cristo também, pelo seu Espírito sempre, certo? No versículo 17, versículo 7, é dito exatamente isso. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto, falando, como dissemos, do próprio Filho, né? No versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu me manifestarei a ele pelo Espírito Santo, sempre. Né? Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? O Espírito Santo só pode ser reconhecido pelos filhos de Deus, não pelo mundo. Porém, é o próprio Cristo que não foi reconhecido pelos que ali estavam. Né? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Pergunto, quem é esse viremos para ele, faremos nele morada, e como? Como? É exatamente dessa maneira, né? Vejam, nós viremos, eu e o Pai, através do Espírito dele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isso, prestem atenção agora. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Prestem atenção agora essa questão do Espírito Santo. Quero colocar um pequeno
porém aqui. Vamos para o livro de Mateus, no capítulo 1, Mateus 1, versículo 20. Apenas para a gente ir raciocinando sobre isso tudo. Mateus 1, 20. Preste atenção. 19. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Maria está grávida, José não queria trazer um problema para ela, né? E estava pensando em deixar ela secretamente. Projetando ele isso, ou seja, como é que eu vou fazer isso? Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Pergunto, o Espírito Santo é o Pai de Jesus? Se de fato esse texto está falando de um Deus, Espírito Santo, ou se está falando de um ser, o Espírito Santo, esse texto forçosamente deve ser entendido como se o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Porém, irmãos, não é disso que se trata. Prestem atenção. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Agora, vejam só que interessante. Ele queria deixar Maria. É dito para ele, não deixe. Por quê? Não tenha medo de receber a Maria por tua mulher, porque o que nela está é do Espírito Santo. Quando se diz isso, está se tratando de um milagre. José, não tenha medo, José. O que está acontecendo com Maria é um milagre. Não tente entender, José. Você não vai conseguir entender. Agora, vejam como a gente entende isso também. Capítulo 11 do livro de Lucas. Lucas 11, 20. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Vamos ver. 11, 20. Olha o que diz Jesus. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, preste atenção, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, ele era acusado de expulsar demônios pelo espírito de Beuzebu, ou por Beuzebu. E ele agora se defende, tanto que ele diz, se eu expulso os demônios por Beuzebu, por que os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E Mateus 12, 28, falando exatamente desse mesmo assunto, Mateus 12, 28, é exatamente a mesma frase. Note como a inspiração achou por bem colocar aqui para explicar aquele texto. 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. O que quero colocar aqui para que os irmãos pensem? Dedo de Deus, dedo de Deus. Vejam aqui, irmãos. Dedo de Deus é igual a Espírito de Deus. Jesus compara o dedo de Deus ao Espírito de Deus. Por quê? Foi com o dedo do próprio Deus que ele escreveu na rocha os mandamentos. Um milagre, mostrando o poder de Deus. Então, duas coisas aqui ficam como uma lição para nós. A questão do Espírito de Deus, a questão da gravidez de Maria como sendo um milagre, Jesus comparando o Espírito de Deus com o dedo de Deus. E aí eu pergunto, o dedo de Deus é uma parte separada de Deus ou é uma parte do próprio Deus? O que Deus está querendo ensinar? Se eu digo dedo do Marcílio é uma parte integrante do próprio Marcílio, não é algo separado dele. O dedo de Deus é relacionado aqui ao Espírito de Deus, mostrando que o Espírito de Deus é algo próprio do próprio Pai, não se pode separar. Assim como eu não posso separar o dedo de Deus do próprio Deus,
Eu não posso separar o Espírito de Deus do próprio Deus, porque isso está mostrando exatamente o que a Bíblia quer que nós entendamos. O Espírito de Deus não é um Deus separado, não é um ser separado de Deus. É o próprio Deus, Deus na sua manifestação plena. Todas as vezes que aparecer o dedo de Deus, ou o Espírito de Deus, está sendo relacionado à atuação de Deus, né? Ou por um milagre, ou a atuação de Deus no coração humano. Assim também é com o Espírito de Cristo. Por isso, né, João 15, né, 26 a 16, 3, vai mostrar uma coisa interessante. Irmãos, veja só. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, preste atenção agora, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, preste atenção nisso agora. 26 até o 4. Vejam só isso. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Irmãos, o Espírito de Deus, atuando no coração humano, vai levar sempre você para Cristo, nunca para o Pai propriamente dito. Prestem muita atenção nisso. O Espírito de Deus atuando no teu coração vai te levar para Cristo, porque ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Espírito de Cristo atuando no teu coração vai te levar sempre para o Pai, porque o Pai, pelo seu Espírito, não fala de si mesmo, e o Filho, pelo seu Espírito, não fala de si mesmo. Mas prestem atenção agora. 16:1. Irmãos, eu fui expulso da igreja adventista quando eu resolvi apresentar esse tema. Estudei 2 anos, não sou melhor do que ninguém, amados, mas quero que entendam uma coisa. Por 2 anos estudei esse tema. O dia que eu preguei na igreja sobre o Espírito Santo não ser Deus, eu fui expulso da igreja e comigo, irmãos, muitos no Brasil e no mundo foram expulsos das igrejas porque resolveram pregar que o Espírito Santo não é Deus. Prestem muita atenção agora se Jesus já não havia nos advertido. Veja que ele disse, eu farei com que vocês se lembrem. 16:1. João 16:1. Tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Qual era o tema? Ele estava dizendo sobre o Espírito Santo. Veja, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, porque estivestes comigo desde o princípio. Tenho dito estas coisas para vocês para que vocês não se escandalizem, não se apavorem. Não pensem que isso é absurdo. Não se assustem. Não se assustem. Olha só. Expulsarão vocês das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar pensará estar fazendo um serviço a Deus. E eles nos expulsaram, pensando que estavam fazendo um serviço ao Deus Espírito Santo, que na cabeça deles estava sendo aqui retirado do seu lugar. Mas note, isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Prestem muita atenção nisso, irmãos. Expulsarão vocês das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Mas isso eles farão para vocês, porque não conhecem ao Pai, nem a mim. Vejam que interessante. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, que é o Pai, e que conheçam a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. E aí, irmãos, note o consolo que ele dá, porque muitos ficaram completamente perdidos quando expulsos das igrejas por causa desse assunto. 4. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis
de que eu já tinha dito isso a vocês. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque eu estava convosco. Irmãos, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu, quando leio coisas dessa natureza, eu não tenho como não louvar a Deus por ele já ter advertido, por ele já ter ensinado, por ele já ter falado. Versículo 13, e com isso vamos encerrar. Versículo 13 de João 16 que estamos. Olhem só que impressionante. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Cristo, quando vai ao Pai, ele recebe agora verdade, lá no Apocalipse 5, recebe o livro aberto, com verdades que até então não se conhecia, mas nota o que diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Quando vocês hoje estão recebendo isso, vocês podem imaginar que estão recebendo do Rogério ou de outro qualquer. Não, vocês estão recebendo de Cristo pelo Espírito Santo. Por isso, sempre que o homem entra, é dito: não vos falou o Espírito Santo? Por quê? Porque é Cristo falando pelo seu Espírito através de um mensageiro. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto eu vou para o Pai. Né? E no capítulo 17, 1, Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, através do Espírito que vai atuar agora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. De novo, porque não falarão de si mesmo. E finalizando, irmãos, né, com isso quero encerrar. Né, 17, 20 e 21. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Está orando por nós agora. Aqueles que um dia no futuro, Pai, hão de crer em mim. Para que todos sejam um. Muita atenção agora. Porque ele disse: eu e o Pai somos um. E aí os fariseus queriam apedrejá-lo porque disseram que ele quis se fazer de Deus. E ele diz: eu disse, sou filho de Deus. Agora note o 21. Para que todos sejam um. Para que o Marcílio, para que o Rogério, para que o Fabiano, para que o Robson, para que todos os irmãos que estão ouvindo, e as irmãs que estão ouvindo, e todos que aqueles um dia ouvirão, o irmão Pedro, a irmã Sueli, a irmã Maria Conceição, o Luiz de Carvalho, enfim, todos, absolutamente todos que estão ouvindo e que ouvirão um dia, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Ele está fazendo um comparativo. Ele está dizendo que eu e o Marcílio temos que ser um. Mas eu e o Marcílio não somos um ser, um só. Nós não somos uma só pessoa. Ele quer que nós sejamos um em unidade de espírito, em unidade de propósito, pensando da mesma forma no Evangelho, pensando da mesma forma que Cristo pensa, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. O Pai em Cristo e Cristo em nós, pelo seu Espírito. E eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, né, com esse texto eu encerro o estudo de hoje. Na próxima quarta-feira, se não formos assistir ao link da entrevista, né, nós vamos continuar com esse tema, falando agora sobre como esse assunto da Trindade foi surgir no meio cristão. Mas, irmão Marcílio, é contigo, meu amado. Amém, irmãos. Tremendo estudo, né? Eu estou salvando aqui, Rogério, o chat. Eu vou até mostrar para os irmãos o que eu estou fazendo ultimamente, que é o seguinte: eu estou salvando o chat, porque o chat não fica registrado no estudo.
quando a gente vai assistir. O chat ele é cortado do estudo. Eu vou compartilhar aqui. Os irmãos que desejarem receber o chat, ele fica no Word. Eu estou compartilhando aqui para os irmãos poderem dar uma olhada. Esse é o... Não sei se já entrou para os irmãos olharem lá. É Sueli Gutierrez, maravilhoso, né, irmã? Tremendo estudo, né? É um estudo complexo, a gente tem que ouvir nas madrugadas, bem pela manhã, de preferência de sábado de manhã, com a Bíblia aberta, bem disposto para poder entender esse estudo com bastante clareza e precisão. Olha aí, ó. Acho que apareceu agora para os irmãos aí. O que eu faço com isso? Eu vou até rodar aqui. Eu salvo o chat. Todas as passagens que a gente põe, alguns comentários de alguns irmãos, eu salvo tudo, porque quando eu vou ouvindo o estudo, se eu precisar de alguma passagem, já está aqui. Os irmãos que desejarem receber esse chat aqui, está no Word, me manda um e-mail no Apocalipse 1, verso 3, @gmail.com. Eu mando o arquivo para o irmão. Fica fácil de nós estudarmos e depois de ter o registro, ter o arquivo. Bom, irmãos, nós vamos encerrar, nós começamos mais tarde, obviamente que terminamos também mais tarde. São 22h10, tremendo estudo. Vamos ver se a gente consegue achar aí a gravação dessa entrevista com o irmão Rogério Buzzi aí, e depois disponibilizar para os irmãos, que tá... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aí. Irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração, né, Rogério? O irmão ora? Posso sim, posso orar. Grandioso Deus, Pai, nesta noite, Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor imensamente, porque o Senhor cumpriu a Tua palavra mais uma vez. Amém, Senhor. O Senhor disse, Pai, que o Senhor revelaria aos Teus pequeninos as coisas que ocultaria dos sábios, daqueles que se dizem sábios. Pai Celestial, nós não merecemos nada disso, mas nós Te agradecemos. E te pedimos, Pai, que se alguma coisa aqui foi colocada de alguma maneira, Senhor, que alguém não pôde entender por qualquer razão, Pai, atua pelo Teu Espírito, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor só atua na verdade, Pai. Sabemos, então, Pai, que se as pessoas conseguem ouvir a Tua voz através de estudos como esse, é pura e simplesmente pelo Teu Espírito atuando, dando discernimento, dando entendimento, abrindo os nossos corações, como quando Teu Filho disse, conforme citou Teu servo Robson, quando Jesus soprou sobre os discípulos e abriu-se-lhes o entendimento das Escrituras. Nós queremos Te agradecer por este maravilhoso Espírito que o Senhor sopra sobre nós, por este maravilhoso vento santo que atua em nossos corações, dando-nos entendimento. Te agradecemos porque Teu Filho já sabia que Teus servos seriam expulsos um dia das sinagogas por conta desse tema. E curiosamente, Pai, como o Senhor sabe todas as coisas, é impressionante, Pai. Nós não temos palavras para Te louvar nessa noite, uma vez que a besta se levanta hoje, Pai, tendo a Trindade como sua principal doutrina e dizendo claramente hoje que qualquer pessoa que se batizou na Trindade ou que crê na Trindade é aceita no seio católico sem nenhum problema. Mas aqueles que não creem na Trindade, aqueles que não aceitam o batismo trinitariano, devem ser rebatizados se quiserem fazer parte novamente, ou se quiserem fazer parte do ecumenismo e da Igreja Católica. Pai, nós hoje não podemos aceitar isso e Te agradecemos porque o Senhor nos tem dado força e entendimento, Pai, para poder saber que, de fato, o maior vinho babilônico hoje sendo distribuído aos cristãos, Pai, é de fato a Trindade. Uma vez que o inimigo assume que esta é a principal doutrina da fé católica, e nós sabemos, Pai, que como Teu Filho, quando esteve na terra, disse, aí vem o inimigo e ele nada tem em mim.
Não acreditamos, Pai, que a tua noiva hoje possa ter algo do inimigo. Por isso te agradecemos, porque ao redor do mundo o Senhor permitiu que pessoas estudassem esse tema, compreendessem esse tema, tão somente como uma resposta daquilo que teu filho um dia disse: expulsarão vocês das sinagogas. Vem mesmo a hora que aqueles que tentar vos matar pensarão estar fazendo um serviço a Deus. Pai, amém, Senhor, amém. Misericórdia dessas pessoas, Pai, que na sua inocência, talvez, na sua falta de comunhão, na sua falta de entendimento, estarão perseguindo os teus servos amanhã depois, imaginando que estão fazendo um serviço a Deus. Nós sabemos que teu filho jamais perseguiu alguém nessa terra, mostrando exatamente qual é o espírito que nele governava, que era o teu espírito, Pai, o mesmo espírito que queremos que habite em nós também. Dá-nos o teu espírito, Pai, para que cada vez mais possamos entender a tua palavra e tenhamos o poder para pregar ao mundo que perece pela falta do verdadeiro pão espiritual. É em nome de Jesus, Pai, que te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite a todos os irmãos que estiveram conosco até agora aqui, ouvindo esse estudo. Fiquem todos com Deus. Voltamos na quarta-feira, se Deus quiser. Permite que nós demos continuidade a esse estudo. Irmão Rogério, boa noite, irmão. Boa noite, meu amado. Boa noite. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Amém.